De uma coisa a gente tem certeza. Vamos passar dessa para uma melhor. Bom, ou para uma pior. Eu, sinceramente, não sei dizer. Acho que depende do ponto de vista e das crenças de cada um. Afinal, existem mais de 4.200 religiões no mundo todo e estamos longe de atingir um consenso sobre o assunto. Vida após a morte, reencarnação ou puro e silencioso nada. Para onde vamos depois da morte? A ciência nos ajuda a desvendar esse mistério? Ou ainda não temos certeza do que vai acontecer com a gente? Eu sou Ivan Lima e está na hora de encarar os mistérios que envolvem a morte. Fique comigo até o final e vamos descobrir se os cientistas têm uma resposta sobre isso. E, além da ciência, nada mais interessante do que perguntar o que acontece para quem já morreu. Isso mesmo. As pessoas que já passaram por experiências de quase morte podem ter a chave de todas as respostas. Rapaz, não sei se você está preparado, mas eu recomendo um suquinho de maracujá para se manter calmo, porque o assunto aqui não é dos mais suaves. Uma das crenças mais comuns está ligada com o céu e o inferno. Após a morte da carne, as pessoas seriam enviadas para dois caminhos diferentes. O céu é o lugar perfeito para os que seguiram as boas novas de Deus. É claro que essa ideia varia de crença para crença, mas a essência permanece a mesma. O céu é a melhor versão do que consideramos ser um lugar perfeito e eterno. Já o inferno é destinado para aqueles que precisam passar por julgamento ou que são indignos de morar no reino dos céus. A gente poderia dizer que, segundo essa crença, a morte seria apenas uma etapa para algo maior. O corpo não viveria para contar história, mas o espírito, ou a alma, ou os dois, sobreviveriam até a eternidade e além. Também temos a ideia de reencarnação, que dá a possibilidade do espírito voltar em outro corpo e tentar mais uma vez. Algumas culturas acreditam que o retorno ao plano terrestre acontece por meio de outro corpo humano. Outras vertentes dizem que isso acontece mesmo, mas que voltaríamos no corpo de animais. Consegue imaginar a situação? Por isso que muitos animais são considerados como sagrados e intocáveis. Não seria muito interessante se alimentar com a carne de um antepassado, caso a reencarnação ocorra no corpo de uma vaca ou boi? Eu não estou dizendo que seria certo, em outras circunstâncias, comer a carne de animais. Vai do gosto e da posição de cada um. Bom, mas e se não voltássemos no corpo de animais ou seres humanos? E se o espírito permanecesse na Terra como uma espécie de assombração? Muitas pessoas acreditam que os fantasmas ficam presos e sem tempo para descansar, porque fizeram alguma coisa de errado enquanto estavam vivíssimos. O filme A Ghost Story, de 2017, fala justamente sobre isso. É uma coisa bem filosófica e meio mirabolante, mas que eu recomendo para quem não assistiu. Eu sou o rei das recomendações. Pode citar aí qualquer tema que eu associo com filmes. É uma habilidade minha. Bom, mas voltando aqui ao assunto. Você sabia que tem um estudo das ciências espirituais sobre o que acontece quando morremos? Algumas pesquisas sugerem que o corpo simplesmente deixa de existir, mas a consciência continua intacta. A gente teria uma espécie de corpo espiritual, composto com a mente, com o intelecto e com o supracausal. Na vida após a morte, esse corpo espiritual seria encaminhado para um dos 13 planos da existência. Interessante, não é? Esse assunto não se esgota por aqui.
E eu tenho certeza que pode virar pauta para outro vídeo. O que você acha? É uma boa ideia? Clinicamente falando, a morte é o estado do corpo humano quando o coração para de bater. A circulação sanguínea é interrompida, não respiramos e o cérebro desliga. Isso era um conceito até que aceitável em tempos passados, mas as coisas mudaram com o avanço das novas tecnologias. A ressuscitação cardiopulmonar foi um divisor de águas para atendimentos de emergências. No entanto, também mudou a nossa compreensão sobre o que é estar morto de verdade. O Dr. Sam Parnia aprontou uma verdadeira revolução nesse tabu, especialmente com o seu projeto de consciência humana. Ele não conseguiu mais ignorar as evidências e disse com todas as letras: as células cerebrais não morrem com o corpo. Elas podem levar dias ou até mais para se desintegrarem. Ou seja, a pessoa morre, mas as células cerebrais passam pelo seu próprio processo de morte. A verdade é que nossas células são muito mais resistentes do que imaginávamos. A pesquisa de Parnia mostrou que algumas pessoas, frequentemente, relatam as mesmas experiências depois de morrer e retornar à vida. Luzes brilhantes, alívio de dor física e até uma profunda sensação de paz. Seriam alucinações? Provavelmente. Mas qual é a explicação lógica para os outros relatos? Tem pessoas que dizem ter saído dos próprios corpos enquanto viam os médicos no leito do hospital tentando salvá-los da morte. As descrições são muito específicas. A explicação do Dr. Sam Parnia é simples, mas bastante controversa. Ele diz que uma parte da nossa consciência resiste ao momento da morte. Pensamentos, sentimentos, emoções. Elas não somem quando o corpo perde a vida e para de funcionar. Quanto tempo dura? Ele não sabe dizer, e nem nós. Se a consciência aparentemente não morre com o nosso corpo, então vamos para onde? Viramos a nossa própria consciência e seguimos junto dela? É uma ideia que se parece muito com os estudos das ciências espirituais, que eu mencionei lá atrás. Infelizmente, não posso chegar aqui e te afirmar o que acontece. Os cientistas não sabem e a gente também não tem certeza de nada. Fatos desconhecidíssimos. O que nos resta fazer é, sei lá, ouvir os mortos. Sim, eu estou falando sério. Vamos perguntar para as milhões de pessoas que alegam ter morrido e voltado à vida. Para você ter uma ideia, existem 8 milhões de pessoas que dizem ter passado por uma experiência de quase morte. E isso só nos Estados Unidos, hein? Muitas delas afirmam ter passado para o outro lado antes de voltarem para o plano terrestre. O que elas têm a relatar sobre isso? Para onde elas supostamente foram? Essas pessoas teriam pistas sobre o que nos espera depois da morte? Em 2011, um homem passou por uma cirurgia de risco e morreu durante vários minutos. Olha só o que ele disse. Acordei no que parecia ser o espaço. Mas não havia estrelas ou luz. Não estava flutuando, por assim dizer. Eu simplesmente estava lá. Eu não estava com calor ou frio, com fome ou cansado. Apenas sentia uma coisa neutra e pacífica. Eu sabia que havia amor e luz em algum lugar próximo, mas não tinha vontade de ir lá imediatamente. Lembro de pensar sobre a minha vida, mas não era como uma montagem, era mais como se eu estivesse lendo um livro. Alguns trechos ficavam em destaque na medida que eu folheava. Seja o que for, mudou meus pensamentos sobre as coisas. Ainda tenho medo de morrer, mas não estou preocupado com o que acontece depois disso.
Esse e outros relatos foram extraídos da plataforma Reddit, que abriu um tópico para pessoas contarem as suas experiências. Muitos descreveram sua morte como um grande vazio, mas o usuário A Died for a Bit passou por uma situação completamente diferente. Lembro-me de uma sensação de ser sugado para trás, bem lentamente, como se eu fosse puxado pela água. Uma escuridão me empurrava para frente e para trás. A certa altura, essa escuridão foi embora e eu estava olhando para um jardim. Não estava cheio de flores, apenas poeira e grama irregular. Havia um playground com um carrossel no meio e duas crianças correndo ao seu redor. Um menino e uma menina. É difícil descrever, mas tive a sensação de que poderia escolher se queria ficar ou sair. Toda vez que tentava voltar, eu era mantido no mesmo lugar. Eu tinha muitas razões para voltar à vida. Não queria abandonar minha mãe. Então, o que quer que me segurava, finalmente me soltou. Voltei ao meu corpo. Meu coração havia parado por 6 minutos depois de uma parada cardíaca. Para o usuário Hucknuff, toda a experiência não passou de um grande nada. Ele sofreu um acidente de moto e morreu durante 2 minutos. Felizmente, seu amigo conseguiu puxá-lo de volta para a vida. Para mim, foi apenas um apagão. Sem sonhos, sem visões, apenas nada. Perguntei mais de 10 vezes o que aconteceu e estou feliz por estar vivo hoje. Mas e você? Para onde acha que vamos depois da morte? Existe uma luz no fim do túnel? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Não esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e nos vemos breve.